a se alegrar. Maravilhoso, irmão, esta palavra do nosso Deus. Ele sempre tem um ensinamento para nossas vidas aqui nessa tarde de domingo. Jesus, ele sempre tem uma palavra maravilhosa para nossas vidas. O Senhor contava a parábola do jovem que estava no seu conforto. Ele tinha tudo na sua casa. Ele tinha pão, ele tinha comida, ele tinha roupa. Tinha pessoas para o servir. Não precisava fazer os serviços domésticos da sua casa ou da sua fazenda, porque seu pai tinha os seus trabalhadores. Mas aquele jovem afadigado, aquele jovem despreparado, não conhecendo o mundo lá fora, não sabendo as consequências que pode haver, ele queria ter uma liberdade diferente. Ele já estava farto com aquela situação. Ele já estava farto com tudo que estava tendo na casa do seu pai. E ele pensou contigo: eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida da forma que eu acho melhor para mim. O que ele fez, irmãos? Ele pediu a parte da sua fazenda, do seu direito, da sua herança como filho. Ele disse: pai, eu quero a parte da minha herança, porque eu não quero mais viver aqui. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida mais livre, mais liberdade. Eu quero conhecer novos horizontes, em outras palavras. Eu quero ter outros conhecimentos a qual ele estava limitado na casa do pai. Mas na casa do pai ele estava protegido. Na casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha alimento, ele tinha sossego, tinha uma cama para dormir. Na casa do pai ele era bem alimentado. Mas ele não achou que isso era o suficiente para a sua vida. Ele achou que ele pegasse a fortuna do pai e vivesse uma vida livre, longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe dos preceitos, longe da lei do pai. Porque a família, irmão, é a base principal. A família tem que ter regras. Um lar que não tem regras se torna uma família corrompida. E aquele jovem estava fardado com as regras daquele pai, porque ele não podia fazer o que ele queria fazer. O que ele fez? Ele pensou consigo: eu vou pedir a minha parte e vou viver numa terra distante da minha família. Eles não vão saber como eu vou estar, como eu vou gastar a minha fortuna, como eu vou gastar o meu dinheiro. Lá não vai ter regras. Eu não quero mais ter regras na minha vida. Eu não quero mais que ninguém dita para mim o que eu devo fazer. E muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele nos orienta de uma maneira extraordinária, de uma maneira grande. E que Ele coloca em nossas mãos a livre arbítrio em escolha. Ele dá-nos tudo. Mas nós temos livre em escolha qual nós podemos escolher. O que nós queremos para nós. Ainda que a casa dele venha a ser farta de bênçãos, ainda que a casa dele venha a ser farta de alimento, mas ele dá-nos a livre escolha. Se você for uma pessoa bem inteligente, você vai escolher coisas boas. Se você for uma pessoa bem inteligente, você não vai sair aonde no teu conforto, aonde você está bem confortável, protegido, só respeitando as leis daquele pai. O Senhor também tem lei. E se nós quebrarmos a lei do Senhor, nós quebramos a comunhão com Deus. Se nós deixarmos o Senhor para trás e achamos que somos livres e podemos fazer o que nós quisermos, nós vamos pagar o preço lá na frente. Aquele moço iludido com a circunstância, iludido com o dinheiro, iludido com a liberdade,
Porque liberdade é diferente com a libertinagem. É diferente libertinagem com liberdade. Aquele jovem não queria ter liberdade, ele queria ter libertinagem. Ele foi, ele pegou o seu dinheiro. O seu pai repartiu a sua fazenda, deu o que tinha direito e foi. E ele gastou todo o seu dinheiro em coisas que não eram úteis, coisas que não traziam benefício para a sua vida. Ele gastou toda a fortuna do seu pai, o que era dele em direito, com coisas que não era bom. Quando a gente tem algo e pega aquilo que não pertence a nós, a gente sempre paga um preço. Não significa que ele era o herdeiro porque o pai estava vivo. Ele teria herança, mas o pai ainda estava vivo. Mas ele queria parte da sua fazenda e queria parte do seu dinheiro. Ele saiu. Ele foi, ele gastou todo o seu dinheiro. Mas ele não imaginava que naquela cidade havia uma grande fome. Houve uma grande seca. Houve uma escassez de alimento. Ele não imaginava que iria passar por momentos difíceis. Quando a gente está cheio, quando a gente pensa que está tudo bom, a gente acha que vai conseguir vencer lá fora. Quando a gente está fardo com as bênçãos de Deus na casa do Senhor. Quando a gente está fardo das coisas, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou sendo sufocada. Mas em que sentido que você está sendo sufocado na casa de Deus? Eu não tenho mais liberdade. Eu não posso fazer mais o que eu fazia antes. Mas eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Eu quero dizer para você, nós somos livres em Cristo Jesus. Aquele que coloca peso, jugo, é Satanás que coloca em nosso ombro. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E Deus, Ele tem um grande amor para nossas vidas. Eu quero dizer para você, ouvinte, Deus tem um grande amor para você. Aquele jovem perdeu tudo. Ele chegou a ponto, a miséria. Ele chegou à miséria. Ele chegou lá no fundo do poço. Quando ele estava lá no fundo do poço, gastou toda a sua fortuna, não tinha dinheiro para nada. Não sabia mais o que fazer, virou um mendigo. Pessoa sem teto. Não tinha mais uma casa. Não tinha mais roupas. Não tinha mais sapatos em seus pés. Ele mendigava pão e ninguém tinha para dar, porque a fome era grande em extremo naquele país. Então chegou um homem, olha, vai lá na minha fazenda, vai lá trabalhar. Vai lá alimentar os meus porcos. É só isso que eu tenho para você. É isso que eu tenho para você. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, o Senhor tem o melhor para nós, quando nós ficamos na casa dEle, na presença dEle. Nosso adversário, que se chama Satanás, ele nos ilude, nos engana, achando que a vida é fácil lá fora, achando que tudo vai ser resolvido. Mas sem Jesus, nós só temos perdas, decepções, angústia, tristeza, dor, lamentações. Sem Cristo, nós não somos nada. Aquele jovem estava alimentando aqueles porcos tinham alimento. Ele pensou, ele se caiu na realidade. Houve um arrependimento. Houve um arrependimento. Ele olhou para si e começou a desejar as comidas daqueles porcos que comia aquela lavagem. Porque o seu estômago estava vazio, não tinha alimento, não tinha roupa, não tinha calçado.
E ele pensou de si: os trabalhadores do meu pai, eles têm o melhor. Os jornaleiros, eles têm o melhor alimento. E eu aqui, desejando comer esse alimento dos porcos. E eu aqui, passando nessa situação. Mas ele disse: eu vou me levantar. E eu vou dizer para o Pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Eu venha ser um dos teus trabalhadores, os teus jornaleiros. Que eu venha ser alguém, não importa onde que eu seja. Não importa se eu seja teu escravo, mas eu quero estar contigo. Quantas pessoas se encontram afastadas da presença de Deus? Quantas pessoas se encontram paradas? Outrora pregava, outrora cantava, outrora passava as revelações profundas, tinham comunhão com Deus, estava farto com o Senhor, tinha boa comida, tinha uma boa palavra, tinha um bom conforto, e hoje se encontra parado. Hoje se encontra pobre de espírito, se encontra pobre de oração, se encontra pobre de jejum, se encontra pobre de clamar a Deus. Como esse jovem, ele ficou pobre de oração, pobre de jejum, pobre de comunhão com Deus. Mas ele olhou para dentro de si e disse: eu não quero essa situação, eu quero mudar a minha vida. Ele se levantou e foi até o pai. A Bíblia diz: o pai, olhando de longe, avistou aquele moço vindo, aquele moço todo sujo, sem nenhum calçado, sem nenhuma roupa, e vindo à casa do pai. A Bíblia diz que aquele pai saltou e saiu correndo do seu filho, e abraçou o seu pescoço e o beijou. E ele disse: olha, trazei aqui as vestes para os meus filhos, trazei aqui o anel, coloca no seu dedo, trazei sapato para o meu filho, porque o meu filho estava morto, ele ressurgiu, o meu filho estava afastado e voltou para casa. Olha, mata a melhor cevada, mata o melhor boi, vamos fazer uma festa, vamos se alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Vamos reviver na presença do Senhor. Não vamos se afastar da presença de Deus em meio à circunstância indiferente que venha estar a tua situação. Indiferente que você venha estar, em estágio que você se encontra, não se afaste do Senhor. Não se afaste da presença do Espírito Santo, porque Ele é o teu amigo, o teu companheiro. Não deixa, não se ilude lá fora. Não troca aquilo que Deus deu para você por migalhas lá fora. Mas fique firme com o Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso Deus é o nosso socorro.